Olá pessoal, então, hoje o vídeo vai ser exatamente como está na legenda. Como eu juntei 6 mil, sendo de menor em um ano. E hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês também conseguem isso, porque eu consegui sem herança, sem ajuda dos pais, completamente sozinha. E eu consegui. Eu comecei com praticamente zero, Eu comecei colocando 10 reais na conta. Gente, eu ainda não estava trabalhando quando eu decidi começar a investir. Eu só estava recebendo um benefício de um governo, pelo fato do estudo, o pé de meia, que eu acho que muitas pessoas conhecem. Eu tenho 17 anos ainda, vou fazer 18 esse mês, com fé em Deus. E foi um processo complicado, mas eu acredito que se eu conseguir, você também consegue. E hoje eu vou mostrar passo a passo pra vocês e como vocês também vão conseguir chegar nessa meta e até bem mais. Quando eu comecei, eu nem imaginava nem chegar nos R$ 1.000. Só que aí quando eu comecei a colocar, né, guardar, eu pensei, eu preciso arrumar um trabalho. Eu tava com 16 anos, aí eu comecei a trabalhar em um parque e eu comecei a tirar uma renda maior, né, dali. Então eu comecei a colocar 200, 300, aí eu comecei a ver os juros compostos fazendo o trabalho dele, né? E daí eu pensei, nossa, se eu colocar tanto, vai render tanto. E daí então eu comecei a procurar mais um serviço, me meti em mais um, e daí eu passei a aumentar minha renda, né? Cortei muitos gastos, muita coisa que não precisava tá ali nas minhas contas. E daí eu só pensei cada vez em investir mais. Sempre colocava 500, 600, quando dava colocar 800, e sempre foi assim. E daí eu estudava, era bem complicado, gente, era bem difícil. Porque eu me acordava logo cedo, 6h30, para estudar. E daí às 11h30 eu voltava pra casa. Era duas, às vezes era 1 e pouco, dependia do dia, a gente abria mais cedo. Às 2h30, mais ou menos, eu sempre tava indo pra lá pra ir trabalhar. E daí eu ficava lá até umas 7. E daí das 7 eu pegava no outro serviço, que era em uma lanchonete, até 00:30, por aí. E no outro dia, se acordava cedo de novo. Se acordava às 6h30 pra começar a corrida de novo. Eu admito que foi muito cansativo, que não é todo mundo que tem a mesma disposição. Que, tipo, eu sei que todo mundo também não tem a mesma oportunidade de conseguir trabalhar em dois. Isso só foi possível porque eu me mudei de estado. Hoje eu tô morando em Santa Catarina, então no estado que eu morava não era muito possível isso acontecer. Mas eu desde muito nova já trabalhava. Com 13 anos eu sempre trabalhei em casa de família, sempre trabalhei em restaurante lá também. Só que geralmente era de parente, né? E por isso que eu conseguia também. Mas se você quer começar a trabalhar para tentar investir, para tentar construir algo para você, começa a trabalhar, começa a investir, que realmente vale muito a pena. Quando você vê que o dinheiro ali, que tá ali é seu e que tá sempre trabalhando para você, você pensa muito antes de gastar, pensa muito antes de tirar. Eu sempre vejo muito vídeo de investimento. Muitas pessoas falando, a sua vida muda depois de 100 mil. A sua vida muda depois de 50 mil. Mas junte 6 mil, junte 5 mil, que você vai ver a sua vida mudar. Quando você juntar os 5 mil, você não vai pensar em, eu vou tirar esse dinheiro pra isso. Não, você vai querer parar de gastar com bobeira e vai só pensar em acumular mais pra ver os juros compostos fazendo mais, mais e mais, até você conseguir, enfim, a sua liberdade financeira, que é o que eu tô buscando hoje em dia. Tipo, pra quem vem de uma família mais humilde, como eu vim, né? Lá em casa eu nunca vi ninguém falando de guardar dinheiro, de juntar, de investir. Todo mundo sempre falava que era coisa de rico. Até hoje, às vezes, eu falo para as meninas, isso é bobeira, vai viver a vida e tal, investir. Eu tô tentando mudar aos poucos a mentalidade delas, porque se elas verem a diferença que o dinheirinho faz, elas vão mudar. Mas aos poucos eu vou conseguir. Como eu vim de família humilde, era bem difícil, porque até pra guardar é difícil, né? Mesmo você trabalhando, ganhando até bem, é bem difícil de guardar. Então eu tô gravando aqui em um quartinho porque é muito barulho. Então, como eu tava falando, é uma família... Sempre foi muito humilde. Eu tenho 8 irmãos, então pra vocês verem, foi muito complicado. Tipo, até pros nossos pais querer dar o que a gente queria, eles não tinham como dar pra todos, tudo o que cada um queria. Então sempre foi muito complicado. E tipo, quando a gente cresce assim, quando começa a ganhar o dinheirinho, a gente pensa em quê? Vou comprar isso que eu sempre quis. Vou comprar isso e aquilo que eu sempre quis. E daí fica mais difícil ainda pra quem é mais humilde, porque a gente quer ter as coisinhas que a gente nunca teve. Mas eu digo uma coisa, se você quer realmente mudar a sua vida, você tem que ter mais foco e disciplina. Eu sei que é bem difícil, mas
Quando você começar a fazer isso, você vai ver que sua vida vai mudar, sua mentalidade vai mudar e você não vai precisar gastar com certas coisas, porque você vai estar pensando no seu futuro depois, vai estar pensando no seu sonho, no seu patrimônio lá na frente. E eu comecei a investir quando eu comecei a ver vídeos no YouTube de vários canais que eu gosto muito. E eu comecei a pensar, isso realmente deve ser muito real. E daí eu comecei a coloquei um pouquinho, porque eu realmente não entendia nada sobre investimento, nada. E daí eu só coloquei em renda fixa, né? Porque, como vocês sabem, eu ainda sou de menor, né? E eu quero começar a investir em renda variável esse mês já, com fé em Deus. E eu vou mostrar pra vocês, compartilhar aqui minha tela com vocês, pra vocês verem como foram os últimos meses, quanto de que rendeu até agora. Óbvio que nessa conta eu não deixei só nessa conta toda a minha renda. Eu tenho outra conta também, que é compartilhada com minha mãe. Mas essa daqui foi a conta que eu fiz, que eu comecei. Então eu vou colocar isso aqui. Eu estou abrindo aqui o meu aplicativo para vocês verem os meus investimentos. O quanto eu tava guardando só em renda fixa. Esse daqui é um dos meus cofrinhos, já foi direto para ele. E eu vou mostrar para vocês, ó, mais ou menos agora, também no início do mês de outubro. Em setembro rendeu R$69, sem eu fazer nada, só o dinheiro estando ali parado. Em agosto também rendeu 59. Em julho rendeu melhorzinho. Junho, maio. E não vai ter os outros meses, mas sempre foi acima, sabe? Primeiro começou lá com R$2. Depois foi aumentando para 5. De 5 foi para 10. Em juros, né? E aqui tem o rendimento diário. Que é por dia, né? Daí. Hoje rendeu R$2,99, ontem rendeu R$2,96, tem dias que rende mais, ó, tipo esse daqui, R$4,66, e é assim. Por enquanto, pra mim, é uma vitória muito grande, porque R$2, praticamente R$3 rendendo por dia sem eu fazer nada. Sendo que pra mim trabalhar eu tenho que estar ali todo santo dia, né? E aqui não, ó, e 4. A minha meta agora é só guardar e só ver os juros compostos rendendo. Isso daqui em renda fixa, né? Eu quero começar a investir em renda variável. Eu já tenho algumas rendas em Bitcoin, em fundos imobiliários, mas daí é em outro aplicativo. Ó, R$6,94 aqui. Muito bom, gente, sério mesmo. Todo mundo deve investir, todo mundo deve ter educação financeira. Se vocês gostarem do vídeo, depois eu vou trazer os meus outros investimentos em renda variável e outros cofrinhos que eu também tenho, caixinha. Eu sempre fui muito ambiciosa desde pequena, né? Então, e daí essa ambição foi bom porque me ajudou a fazer coisas que eu não achava que era possível. Como, não foi só de trabalho também, eu também vendia sabonete íntimo. Nessa época eu peguei pela internet e comecei a vender, tava dando muito bem. Daí eu tava trabalhando nos dois, com a venda dos sabonetes íntimos. E daí tudo que eu tava pegando, eu tava tentando cortar ao máximo os gastos e só investir. Hoje eu vejo o quanto é importante investir e o quanto deveria ter isso nas próprias escolas. A educação financeira eu acho que é essencial para todo mundo, principalmente para quem vem de condição mais baixa. A gente não sabe nada, os nossos pais nunca foram de guardar, nunca foram de ensinar, a escola não ensina nada disso e eu acho que deveria muito, porque isso é preciso. Hoje em dia a maioria das pessoas estão endividadas, lotadas em dívidas, em vez de estarem guardando dinheirinho para investir, mas não estão fazendo isso, estão jogando no tigrinho, infelizmente, gastando com bebida, gastando com cigarro e nada você investe em você, nada. E como eu digo, realmente é complicado, porque pra quem teve pouca condição, a gente só quer pegar suas coisinhas, começar a comprar de pouquinho a pouquinho, e isso é bom, não se trave disso. Compre sim as coisinhas que você sempre quis, só que sempre tenha um dinheirinho pra você guardar pra você. Não deixe seu sonho de lado, sempre guarde o seu dinheirinho do seu sonho, do seu patrimônio futuramente, mas não deixe de viver também, né? Não é deixando de viver, só que você precisa mesmo guardar um pouquinho pra você. Porque todo o dinheiro que você pega é só pra outras pessoas. E pra você fica o quê? Não fica nada. Por isso a importância de investir. Eu consegui, você também consegue. Com muito foco, disciplina, trabalho e suor. Mas consegue sim. Tente fazer uma renda extra, pra você colocar primeiro o dinheiro ali da renda extra ali. Que já vai dar uma boa. Aí, gente, como eu mostrei pra vocês, hoje tenho 6 mil guardados, que é uma alegria.
E essa é uma das minhas contas, né? Eu tenho outras e eu quero abrir outras agora que eu ficar de maior. Pra mim investir em rendas variáveis. Eu espero que dê tudo certo, mas vai. Pode até parecer poucos pra algum, porque eu sei que, tipo, aqui na internet tem muitas pessoas que já estão bem de vida e tal. Mas pra mim isso foi uma realização muito grande, porque eu não imaginava, não esperava. Eu sempre fui de sonhar bastante, mas, tipo, eu não imaginava que eu conseguiria em um ano, sendo de menor. Eu nem imaginava que eu, sendo de menor, eu ia conseguir trabalhar, tipo, num trabalho que me proporcionasse fazer isso, entendeu? E é muito bom, sabe? É muito bom a gente ver os resultados da gente ali, ver que o nosso suor, o nosso trabalho valeu a pena, a nossa disciplina e o foco. É muito bom, gente. Eu recomendo muito que todo mundo comece a investir, guardar nem que seja um pouquinho por mês, mas guarda. Eita, agora meu irmãozinho e meu sobrinho vieram aqui, porque agora eu faço trufas também pra vender. Faço trufas, vendo sabonete íntimo, tô tentando aqui no canal do YouTube, invisto, ainda tô trabalhando em um serviço. E eu tô tentando, aos poucos tá indo. Com fé em Deus, eu vou alcançar minha liberdade financeira. E quero fazer de tudo pra ajudar vocês também a alcançar de vocês. Quando você achar que não consegue, lembre disso. Eu comecei do zero, eu consegui, parece pouco pra algumas pessoas, mas pra mim foi uma realização muito grande. E acredito que pra você também é, se você veio de baixo como eu. Lembre que você precisa ter foco, paciência, disciplina e trabalho pra conseguir, mas lembre que com esses pilares você vai conseguir sim. Agora é a sua vez, eu sei que vocês conseguem e eu sei que vocês vão conseguir alcançar a liberdade de vocês também. Já se inscreve, compartilha, curte, se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, gente, por favor, se inscreve aqui. Então, curte, compartilha, se inscreve e vamos se você também quer mudar de vida.